Olá, tudo bem? Tenho uma perguntinha para fazer para você, professor. Quando você trabalha em interpretação de texto e não tem todos os alunos alfabetizados, o que você faz com as crianças que não estão alfabetizadas? Como você envolve elas? Você prepara algumas atividades para essas crianças com foco na alfabetização? É sobre isso o vídeo de hoje. Então, se você quer saber as respostas, não pule esse vídeo. Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal, Edu Educação, um canal feito para você. E o vídeo de hoje tem como título Atividades de alfabetização e o estudo do texto. E esse vídeo saiu porque eu tenho postado no meu canal os vídeos, né? E eu tenho recebido muito mensagens de professores parabenizando, me mandando vídeo também lá da sala de aula. Olha, eu fiz isso, essa sua proposta, e eu agradeço muito. Continua fazendo isso, sabe? Isso é tão bom receber, né? E uma professora me mandou uma pergunta e eu gostei muito da pergunta dela e eu preparei essa aula, esse vídeo em cima dessa perguntinha. A perguntinha dela é a seguinte, ó: estou gostando muito de sua sequência de vídeos sobre a interpretação de texto e estou aplicando em sala de aula. Gostaria que me desse dicas de como preparar a atividade para as crianças que ainda não estão alfabetizadas. Obrigado. Então, essa é uma preocupação da professora. Ela tem crianças na sala de aula que não estão alfabetizadas e como ela trabalha o estudo do texto, como que ela gerencia isso, não se esquecendo dessas crianças que não estão alfabetizadas e que precisam de atividades que vão de encontro com o nível de aprendizagem dela e que elas possam avançar cada vez mais. Então, o que eu pensei? Elaborar um vídeo ensinando como a gente pode preparar uma sequência de atividades contemplando os diversos níveis, certo? Então, vamos para nossa aula de hoje. Quando a gente prepara atividades na sala de aula, né? Que nem só, eu quero trabalhar a interpretação de um texto. Eu pego esse texto, em cima dele, quando eu vou preparar, eu preciso pensar em atividades de alfabetização, né? Eu só não posso pensar apenas em questões de interpretação. Eu preciso trazer outros tipos de atividades, né? Porque eu tenho crianças ali dentro da sala de aula em vários níveis de aprendizagem. Então, eu preciso pensar em atividades que envolvam leitura, atividades que envolvam escrita. Isso tem que ficar guardado na minha cabeça. Atividades de leitura e atividades de escrita. Também o que eu preciso de atividades em que haja reconhecimento de sílabas, atividades que tenha ortografia das palavras e atividades que tenham estruturas de frases e pequenos textos. Eu preciso pensar nesses 5 pontos na hora que eu elaboro uma atividade para um determinado texto. Agora a gente vai estar vendo com calma isso para vocês entenderem. Quando eu preparo minhas atividades, ela tem que pelo menos ter 2 pontos desses. Ó, pode ser uma atividade de leitura que tenha uma estrutura de frases. Tá vendo? Eu pego 2. Uma atividade de escrita com um trabalho de ortografia das palavras. Pelo menos 2. Se ela envolver 3 itens desse, melhor ainda. Tá bom? Vamos tentar ver uma sequência de trabalho desse? Ó, eu peguei do vídeo anterior, né? Como a perguntinha da professora veio calhar bem próximo do vídeo que eu preparei da princesa e da bruxa, um trabalho de estudo do texto, que foi o vídeo anterior, então eu peguei esse mesmo textinho, tá bom? Vamos ler ele novamente, ó. A princesa e a bruxa.
A princesa Formosa era linda como uma rosa. A bruxa Trancosa era horrorosa. Vestida de branco, com brincos e tranças, o príncipe gentil por Formosa se apaixonou. Vestida de trapos, com um grande nariz, com suas verrugas, Trancosa com inveja ficou. Trancou a princesa e a chave guardou. O príncipe chegou e a chave roubou. O príncipe se casou com Formosa. E a bruxa trancosa, trancada ficou. Esse textinho muito gostoso de ler, né? Então, ó, eu tenho esse texto. De que forma eu posso trabalhar atividades de alfabetização? Vamos lá, ó. Minha primeira proposta, um trabalho com listas, né? Faça uma lista das coisas que a bruxa adora ter em sua casa. Pode ser vários tipos de lista, né? Ingredientes que vai na sopa da bruxa, na poção da bruxa, sabe? Eu vou inventando nome dos amigos da bruxa, lobisomem, fantasma, sabe? Eu vou pensando em alguma coisa. Listas são extremamente importantes, né? Porque eu vou trabalhar a escrita das crianças, ela tem uma estrutura própria, né? Uma palavra embaixo da outra, essa é a estrutura da lista. E quando eu olho a lista, eu voltando lá naquela minha regrinha, ela é uma atividade de escrita, né? O foco muito grande na escrita, e ela tem essa questão da ortografia das palavras, né? Eu vou ter que me concentrar para escrever as palavras e pensar na maneira certa de escrever essas palavras. Então, ela inclui esses dois itens. Então, eu já peguei esses dois itens. Então, assim, trabalhar listas é ótimo, muito importante, principalmente você que está trabalhando aí na alfabetização. O trabalho com listas, ela vai ajudar bastante as crianças que estão no nível aí silábico alfabético, porque aí a criança são atividades voltadas realmente para eles. Mas eu não posso pensar somente em crianças desse nível. Eu tenho que pensar atividades para os outros também. Então vamos lá. Olha essa segunda atividade. Circule somente os nomes corretos das figuras, né? Então aí, ó, eu tenho as palavras, né, escritas de 3 formas, eu tenho que procurar a palavra correta, né? Eu tenho o desenho ali do lado. Voltando lá naquela minha sequência, ela é uma atividade de leitura, né? E ela vai trabalhar tanto a questão da ortografia como até o reconhecimento da sílaba, porque eu vou estar tentando ler aquela palavra, então eu vou tentar formar até sair, entendeu? Ela é ótima para criança aí que está no nível silábico com um valor sonoro, porque a criança vai estar tentando ler, e é silábico alfabético também, né? Então, ela é uma atividade muito importante de leitura. Pensei numa atividade de escrita, agora estou pensando numa atividade de leitura, e assim eu vou organizando as minhas atividades, tá? É uma atividade que eu posso fazer no coletivo, como eu posso fazer individual. Atividade número 1 pode ser uma atividade que eu faça no coletivo, quanto individual. Eu vou pensando em estratégias para fazer com as crianças, tá bom? Terceira atividade. Separe as sílabas e descubra quantas tem. Olha, ela é uma atividade excelente para quem está no nível silábico, né? Porque eu vou ter que pensar a composição dessa sílaba. Então, eu já tenho a palavra escrita. E se eu parar para pensar, ela é uma atividade tanto de escrita quanto de leitura. Eu vou precisar ler essa palavra para poder separá-la. Não vou somente escrevê-la. Então, ela é uma atividade ótima. Voltando para aquele meu quadro, é uma atividade tanto de leitura quanto de escrita, e ela tem um foco aí nessa questão do reconhecimento das sílabas.
É o grande foco dela. Próxima atividade. Quarta atividade. Preencha a cruzadinha da bruxa. Também é uma atividade para criança que está principalmente no nível silábico e também para criança no silábico alfabético. É uma atividade de escrita, né? Os quadrinhos vai fazer a criança pensar em quantas letras tem aquela determinada palavra, né? É um desafio de escrita muito importante. Então vocês perceberam que em todas essas atividades eu não vou só pensando nas 5 categorias do início. Eu também penso no nível de escrita dos meus alunos ali dentro da sala de aula. A minha quinta atividade é forme frase com os principais amigos da bruxa. Então aqui, ó, eu tive escrita de palavras. Na atividade número 1, eu também tive escrita de palavras. Aqui eu também procurei pintar a palavra da maneira correta. Aqui eu vou pegar essas palavras, mas eu tenho que organizá-las numa estrutura de frase. Então eu estou aumentando o nível das minhas atividades, né? Então eu preciso ter essa sequência. Vocês perceberam que eu comecei num nível razoável, né, mediano, depois eu fui diminuindo o nível, né? E agora eu estou aumentando esse nível. Então essas atividades elas precisam ter essa característica. Pensando nessa atividade, voltando para aqueles 5 tópicos do início, essa quinta atividade, o que ela vai ter? Ó, eu tenho uma atividade que é de escrita, né, com frases, e eu vou pensar nessa estrutura de frases, né? Ela é uma atividade excelente. As crianças aí do nível alfabético, silábico, alfabético, precisam desse tipo de atividade para começar a estruturar as suas frases. Essa é uma atividade, a sexta, ó, recorte as frases e monte a história. É uma atividade de leitura, é o texto fatiado. E trabalhar o texto fatiado, ele precisa de uma sequência de estratégias. E eu gostaria que, se você fosse trabalhar o texto fatiado, assistisse o meu vídeo, né, que eu preparei nessa sequência de interpretação de texto, que eu explico certinho de como é trabalhado um texto fatiado. O texto fatiado é uma excelente atividade de leitura lá para dentro da sala de aula. Né? É uma atividade de reconhecimento das palavras. Que nem só o texto fatiado, eu posso bater o olho aqui e falar assim: ah, isso aí é para as crianças que estão alfabéticas, o silábico alfabético, dependendo, ó. Se eu fizer um trabalho bem simples de reconhecimento de palavrinhas, né? Que nem eu pensar assim, ó. Bruxa, Bru, como que começa a Bru? B com B, BRU. E vamos tentar encontrar onde está escrito bruxa. Vamos circular a palavrinha bruxa. Vamos ver quantas vezes aparece bruxa nesse textinho. As crianças circulam todas. Esse trabalho de reconhecimento das palavras que ela deve acontecer, que é um pré-processo do texto fatiado, ele é fundamental. Por quê? Porque ele não é um trabalho somente para quem é alfabético. É um trabalho de reconhecimento da letra inicial. Qual que com que letra que começa? É um trabalho para quem é pré-silábico, né? Para mim, começar a tentar ele perceber o valor inicial da palavra. Então, assim, o texto fatiado ele tem uma sequência de envolvimentos que pega todos os processos. Então, é muito importante para você lá na sala de aula, professor, você que tem crianças de vários níveis de aprendizagem, o texto fatiado ele é excelente.
Ele é muito rico e ele tem uma sequência de trabalho. Peço para você, assista essa sequência de trabalho, tá? Que ela vai ajudar muito você lá na sala de aula. Então vocês viram como eu estou pegando várias atividades bem diferenciadas para enriquecer esse trabalho? Vamos para a sétima agora, ó. Presta atenção, ó. Atividade número 1, eu continuo em cima do texto que eu peguei lá. Número 2 também. Número 3 também, palavras do texto. Número 4, eu trouxe palavrinhas que não estão no texto, né? Mas que estão de acordo com a personagem bruxa, né? E histórias com bruxas. Número 5 também. Número 6, eu retomo parte do texto, agora ele fatiado, é uma atividade de leitura, é uma atividade que vai me ajudar na compreensão do texto. E agora, o sétimo é uma atividade de enriquecimento, né? Diante desse tema bruxa, eu trago um bilhete que foi mandado de uma bruxa para outra bruxa, né? É uma atividade aí de leitura, né? Que é muito importante ser feita na sala de aula e de interpretação. Vocês estão me entendendo? Então, assim, ó, e é uma atividade onde eu posso envolver as crianças de diferentes níveis, né? Posso fazer isso no coletivo, posso trazer isso, posso trazer questões estruturais, aí eu procurei remeter por questões assim: quem escreveu o bilhete? Quem recebeu o bilhete? Por qual motivo o bilhete foi escrito? Qual o horário da festa? Mas eu posso trazer outras questões, né? Para que serve esse tipo de texto? É muito importante esse tipo de questões para que a criança possa reconhecer o gênero textual que está ali, né? Principalmente as crianças que estão no nível de alfabetização. Quando eu trabalho um texto, eu preciso trazer sempre a função social para que a criança perceba ali dentro. Continuando na minha estratégia, é uma questão a 8. Separe as palavras e descubra uma quadrinha. É um outro gênero textual, eu estou enriquecendo com outro gênero textual, que é uma quadrinha. Agora eu estou fazendo um trabalho de segmentação, né? Eu sei que quando a criança se alfabetiza, muitas vezes ela tem um problema de segmentação. Ou aglutinado, escreve, ou muito espaçado. E esse problema só é solucionado quando eu trago atividade de segmentação. Também já preparei um vídeo para vocês, porque essa é uma atividade de leitura, né? E ela é muito importante, ela tem uma sequência de trabalho para ser realizada. Não é só eu dar aquela frase para a criança e deixar ela se virar sozinha, né? Eu tenho que fazer um trabalho de reconhecimento de palavrinhas ali, circular as palavrinhas, depois fazer a criança perceber que cada palavrinha tem um espacinho. Então, quando a criança for ler, era uma bruxa. E esse trabalho de reconhecer, eu posso começar lá desde o comecinho, ó. E pode ser uma palavrinha? Pode, mas vamos tentar ver se ela não dá para juntar com a outra. Era. Ai, é uma palavrinha, então eu tenho que fazer a barrinha aqui, ó. Agora, o pode ser uma palavrinha? Vamos tentar juntar com a outra sílaba para ver se dá certo? Deu uma palavrinha. É assim que a gente vai ensinando fazer as divisórias, né? As barrinhas para separar. E essa linha de baixo é a parte que envolve o processo de escrita, né? Eu preciso nessa atividade também escrever para consolidar, porque quando eu escrevo, eu vou deixar os espacinhos. Então, ela é uma atividade tanto de leitura, né, principalmente a leitura, mas também requer a escrita. Ao contrário
do texto fatiado, é uma atividade de leitura. Eu escrevo, se eu quiser escrever novamente o texto para trabalhar a questão dos parágrafos, seria ótimo. E aí é um trabalho de escrita. Porém, a atividade de segmentação requer mesmo um trabalho de escrita. 9. A nona proposta é: escolha 5 ingredientes e escreva um modo de fazer de uma poção bem maluca. Ó. Então eu estou trazendo um outro gênero textual, que agora é receita. Aqui eu tenho uma quadrinha, aqui eu tenho um bilhete, e ó, aqui é da própria história. Então eu vou trazendo, no começo eu comecei com lista. Eu vou trazendo uma riqueza de gêneros textuais para trabalhar com ela dentro de uma história que eu trouxe. Nessa atividade é uma atividade de leitura. Vocês viram como a atividade de leitura é importante? Porque primeiro eu vou ter que escolher 5 ingredientes, então eu vou ler, né? Então essa primeira parte é de leitura. Agora, ela é também uma atividade escrita, porque eu vou ter que escrever o modo de fazer de uma poção bem maluca. Por quê? A primeira parte é os ingredientes. Os ingredientes eu vou ter já pintado aí, já ter escolhido. Eu li e pintei. Agora, a minha segunda parte é de escrita. Porém, se eu for analisar essa atividade no todo, a escrita vai ser muito mais importante, porque a criança precisa desenvolver um pequeno texto ali, introduzindo, ou melhor, colocando todos os ingredientes juntos, colocando o modo de fazer. E aí não é fácil. Ela vai ter que elaborar como ela vai fazer o modo de fazer. É muito importante essa atividade, principalmente para quem está alfabético. É uma atividade de desafio para quem está alfabético, certo? Então, querida professora, essa daí foi as estratégias, ou melhor, as propostas de atividades que eu pensei que eu acho que são muito importantes, né? Mas te desafio agora a pensar em outros tipos de atividades, não só você como todos os professores, mas eu não posso esquecer que quando eu preparo atividades em cima de um texto, eu preciso pensar atividade de leitura e escrita, eu preciso pensar em atividades que tenham reconhecimento de sílabas, ortografia de palavras, estrutura de frases e pequenos textos. Lembrando que eu preciso ter um envolvimento com outros gêneros textuais. Se eu tenho crianças mais com nível silábico, aí eu preciso pensar mais em reconhecimento de sílabas. Se eu tenho mais crianças pré-silábicas, atividades de reconhecimento da sílaba inicial ou da primeira letra inicial, né? Então, assim, eu vou pensando conforme o maior foco de problemas que eu vou encontrando ali na minha sala de aula, né? Esse tipo de proposta não são os únicos, existe muito mais outras propostas. O que eu peço para você, professor, é tomar muito cuidado, que às vezes a gente quer pegar propostas prontas da internet. A internet às vezes tem coisas muito boas mesmo, mas às vezes eu pego alguma coisa que não exatamente aquilo ali para minha sala. Então o que eu preciso? Pensar em estratégias para aprimorar aquelas atividades para ir de encontro com a necessidade ali da minha sala. Então eu preciso muitas vezes pensar em atividades que vão enriquecer a minha sala. Então eu preciso acrescentar naquelas atividades que às vezes eu pego ali da internet. E essa questão de enriquecer e criar suas próprias atividades é fundamental, professor. Você, na sala de aula, é um estrategista. Você precisa criar estratégias, elaborar estratégias. Se você perceber, ó, a grande maioria das minhas atividades foi pega aí da própria internet. Ó, eu peguei essas palavras e aí eu inventei de fazer o modo de fazer de uma receita. Peguei esse bilhetinho e elaborei as questões.
eu peguei a cruzadinha, sabe? A gente vai pescando as coisas, mas a gente vai trazendo para uma sequência didática, que isso vai enriquecer o nosso trabalho. Muito obrigado por você ter ficado comigo nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma pitadinha hoje, tá? Porque eu vou preparar uma sequência também de formações voltadas só para alfabetização, tá? Porque vocês têm pedido. Tchau, pessoal. Forte abraço. Siga esse canal, hein? Edu Educação, um canal feito pra você.